Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 13 de agosto, uma sexta-feira 13, dia da faxina, né? Como disse nossa colega lá no início da manhã. Então, todos hoje colaborem também com as atividades domésticas, né? E mantenham os seus lares higienizados, tá? Eu vou fazer isso também no decorrer do dia, né? Então, nós vamos começar hoje com mais uma aula, ou talvez propriamente a primeira aula do componente curricular de Filosofia 3, tá? Do curso técnico integrado em informática, tá? Desejo um bom dia ao Juan, Jéssica, ao Luca, Maurício, Samuel, Gabriel, Otávio, Franciele, Laiane, Bernardo, Larissa, Sindel, Gustavo, Lucas e Jennifer. Que tenhamos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Confesso que estou muito ansioso, né, para que a gente possa retomar o mais breve possível as nossas atividades, né, conhecê-los pessoalmente, né, vocês também possam voltar aí para o campus, né, é certo que a gente não tem uma previsão, né, de quando isso efetivamente ocorrerá, né, mas sabem que de minha parte, sim, eu com todos os cuidados, com todas as normas, as regras, né, básicas que a gente precisa ainda enfrentar, né, eu gostaria também de, né, poder retornar para o campus, né, considerando o meu afastamento, já são 3 anos, né, eu fiquei um tempo afastado para estudos, né, faz 3 anos que eu não vou para o campus, né, que eu não dou aula no campus, então eu também acho que estou muito ansioso, né, para esse momento, para o retorno desse momento, né. Bom, mas de qualquer forma, né, eu gostaria de desejar aí a todos nós uma boa manhã, né, eu quero fazer uma aula hoje relativamente um pouco mais curta, né, porque eu sei que vocês têm aula depois, né, e acredito que o que eu vou falar para a aula de hoje não é algo que eu vou me demorar muito, certo? Eu quero voltar ainda a outros temas, né, daquilo que eu vou falar hoje, mas eu não quero me alongar muito, então, no máximo, uma aula de 25 minutos, aí, que é o tempo que eu quero falar para vocês, tá? Vamos fazer um combinado. Qualquer pergunta, dúvida, questionamento que vocês desejem fazer, por favor, abram seu microfone ou levantem a sua mão, né, para mim poder ouvi-los, né. Como eu vou fazer uma apresentação, eu vou... talvez eu não vou estar vendo, né, vocês, ou, enfim, levantando... Vocês precisam abrir o microfone ou levantar a mão aí para se manifestar, tá bom? Eu vou começar aqui uma projeção, e aí a gente já começa propriamente com a aula, tá? Bom, como eu falei para vocês, esse componente curricular de Filosofia 3, ele tem como principal característica, a principal característica da sua ementa é a gente compreender um pouquinho da filosofia moderna. Deixa eu só fazer aqui. Deixa eu me localizar aqui nos meus materiais. E aí a gente vai conhecer um pouquinho hoje as razões que levaram ao surgimento da modernidade. Tá? Bom, eu vou projetar minha tela e aí vocês acompanham aqui, por favor. Vocês já devem estar vendo a minha tela. Muito bem. Então, são 2 grandes temas da filosofia moderna. O tema da racionalidade e a própria noção de modernidade. Tá? E é por aqui que a gente vai começar. A gente vai começar com a noção do que é modernidade. Tá? Bom, inicialmente, né, são 2 perguntas que vão servir de norte, né, para a gente aqui nesse encontro de hoje. Né? A primeira delas é quais são os principais aspectos que caracterizam uma sociedade moderna. Tá? Primeiro, o que é a modernidade? Quais são os principais aspectos que caracterizam a sociedade moderna, né? E que transformações são importantes termos compreensão para saber o que é a modernidade. Tá? Bom, essa própria palavra, modernidade, a gente pode começar por ela. Né? Por que modernidade? Né? Com base em quê? Da onde que surgiu? Quem que inventou? Quem que criou esse termo modernidade? Né? Por que a gente usa esse termo, né? Modernidade, para se referir a um determinado período, a uma determinada compreensão, uma determinada época, né? E uma boa forma da gente compreender é a gente retomar
o filósofo que primeiro trabalhou esse tema da modernidade. Apesar de a modernidade ter o começo dela propriamente a partir do final do século XV, início do século XVI, né, século XVII em diante, né, mais fortemente, né, o termo modernidade foi criado somente no século XIX, por esse filósofo alemão chamado Hegel. Na verdade, ele tem um nome alemão bem comprido, né, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mas na história da filosofia ele é conhecido só como Hegel, tá? E ele deu um curso, Hegel, 1805, 1806, na sua cidade natal, e depois ele deu esse curso quando ele já era professor universitário, na Universidade de Heidelberg, né? Na verdade, esse curso que ele deu projetou ele para ser professor na Universidade de Berlim depois, né? Trabalhar profissionalmente nessa universidade. Né? E no século, vejam pessoal, século XIX, é um filósofo relativamente recente na história da filosofia, né? E somente ele que criou esse termo modernidade, tá? E por que foi o Hegel, né? Porque, na verdade, o Hegel faz uma filosofia da história, né? E quando ele usa o termo modernidade, ele quer dizer assim, olha, foi uma filosofia que criou um novo tempo, tá? A modernidade é a invenção de um novo tempo, certo? Quando a gente fala em modernidade, no campo da filosofia, a gente está falando dessa filosofia, desse novo tempo que surge, né? A partir, portanto, que tempo, professor? A partir do século XVI, século XVII, século XVIII, até aí meados do século XIX, tá? Que é um período, cronologicamente, que nós chamamos de modernidade, tá? Então, quem criou essa ideia de moderna, a filosofia moderna, é esse filósofo alemão Hegel, né? Quando ele deu esse curso, né, no início do século XIX, aí no finalzinho do ano 1816, na virada para o ano 1917, né? Vocês sabem que na Alemanha, na Europa como um todo, né, os anos letivos eles começam em agosto, né, e terminam em maio, né? Então é diferente de nós aqui, né? Os nossos anos letivos começam em fevereiro e terminam em novembro. Né? Lá é o contrário, lá eles pegam esse período ali né, na verdade o verão deles, né? Mais o período de calor deles, né? Que é o ano letivo, mais ou menos dá o inverso do que acontece aqui para nós, tá? Então, o Hegel, que é o criador desse tema da modernidade, tá? Etimologicamente, por que ele usou esse termo modernidade? Né? Pelo próprio sentido etimológico da palavra, né? A palavra modernidade, ela é um advérbio latino que significa modo, que quer dizer um momento, nesse instante, né, que opõe-se ao anterior. Então, por exemplo, nesse momento, né, hoje, agora, são quase 9 horas da manhã, esse momento, ele se opõe ao momento anterior da noite, né? É mais ou menos esse o sentido, né, da palavra modernidade. É aquilo que está se opondo a algo que é anterior a ela, né? E qual que seria o que é anterior ao moderno, pessoal? O que é anterior ao moderno, nesse contexto, é a chamada filosofia da Idade Média, a filosofia medieval, né? E que ela tinha características que, nesse novo tempo que o Hegel caracteriza como moderno, são muito diferentes. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver o que é esse novo, o que é esse instante que o Hegel está vivendo, né, no século XIX, que a gente pode dizer que é moderno, né? E tem duas ideias da modernidade que são bem importantes a gente ter noção. A primeira delas é a ideia de progresso como algo mais avançado do que tinha antes, tá? Então, sempre quando a gente fala em modernidade, nós estamos falando de algo que é melhor em comparação a algo que existia antes, tá? Então, por exemplo, quando vocês vão lá numa loja comprar uma TV, e a rigor, a TV vai passar praticamente a mesma coisa, né, nos seus canais, do que se passasse numa TV mais antiga. Mas por que a gente troca de TV? Né? Porque agora as televisões elas vêm mais modernas, né? Elas vêm mais com tecnologias mais avançadas do que outras, né? Então, na minha casa, a primeira TV que nós tínhamos era uma TV de tubo, era um troço desse tamanho, assim, para trás. E a tela era uma tela, assim, quem tinha uma grande televisão tinha uma TV de 21 polegadas. Que era uma televisão, pessoal, um pouco maior que o notebook, né? A tela dela. E aí ela tinha um tubo enorme para trás, né? Você tinha que ter, assim, uma estante, assim, era um negócio faraônico, quase você ter uma televisão, tá? Mas, então, essa é a ideia de que quando você compra algo novo, você está adquirindo algo mais moderno, mais avançado. Né? A ideia é de que as coisas estão
progredindo, né? Então, essa é uma ideia bem importante, né, da filosofia moderna. Uma segunda característica e essa sim é bem filosófica, né, é a ideia da valorização do indivíduo como o lugar da verdade. Tá? Vocês vão ver depois, para os medievais, a verdade não estava no indivíduo, não estava na pessoa, não estava no ser humano. Para os modernos, sim. O lugar da verdade é a nossa própria racionalidade, é a nossa própria razão, é a nossa própria consciência. Tudo está em nós. Essa é a grande novidade do mundo moderno, em oposição ao que estava no passado. Né? Por isso que o Hegel olha para a história, o Hegel, esse filósofo do século XIX, e ele olha assim, olha, existia, então, os pensadores da Idade Média, eles tinham uma concepção filosófica, e agora, com os pensadores, principalmente com René Descartes, com Francis Bacon, né, com David Hume, John Locke, são filósofos que a gente vai estudar nas próximas aulas, a gente vai ver que eles mudam completamente, eles são o oposto do que tinha anteriormente a eles. E uma das características é que a verdade agora está no próprio indivíduo. Né? Então, o indivíduo, ele é o lugar da verdade. O indivíduo na sua consciência, na sua capacidade racional. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto assim, que eu queria que vocês compreendessem bem, certo? Então, quando nós falamos de modernidade, nós estamos falando de essa ideia de progresso, essa ideia de valorização do indivíduo, essa ideia de que a modernidade é algo que se opôs ao que existia antes dela, né? É algo que se transformou. É certo que o moderno, para eles, já não é mais o moderno para nós. O moderno do século XVI já não é mais o moderno para nós. Né? Tanto é que a gente pode dizer que a modernidade, alguns dizem que ela ainda não terminou, alguns dizem que ela entrou em crise, e alguns dizem que ela não existiu e ela nunca mais existirá, que ela nunca efetivamente trará algo novo. Então tem toda uma discussão, né? Mas isso é uma discussão que a gente vai ver lá no componente de filosofia 4, né? Que é a chamada filosofia contemporânea ou filosofia pós-moderna. Né? A ideia de que a modernidade ela não se efetivou, que ela não conseguiu trazer coisas mais avançadas, que ela não se opôs radicalmente ao que existia antes dela. Mas essa é uma discussão que a gente vai fazer mais adiante, tá bom? Bom, para a gente compreender esse mundo moderno, eu quero destacar 4 aspectos que são bem importantes. Depois eu vou desdobrá-los mais passo a passo, mas são esses aqui. Primeira ideia é do humanismo renascentista. Eu vou gastar um tempinho depois para falar do humanismo renascentista, porque ele traz como oposição àquela visão medieval da miséria do homem, miséria hominis, né? A ideia de dignitas hominis, de que nós, seres humanos, temos dignidade. Né? Os medievais, eles não acreditavam no nosso potencial. E vocês sabem por quê, né? Porque toda a tradição medieval, ela é alicerçada nos princípios cristãos, né? E os princípios cristãos, eles foram adotados, ou melhor, deixa eu reformular a frase. A Idade Média, ela foi fundamentada pelos princípios impostos pela Igreja Católica da época, que não necessariamente revelavam ou expunham para os seus seguidores ou faziam com que os seus seguidores adotassem os princípios dos princípios cristãos da melhor maneira. Mas durante a Idade Média, a Igreja Católica, que é uma igreja cristã, ela se tornou uma instituição de poder, né? E essa instituição de poder, ela foi extremamente opressora, muito rígida, né? E a concepção de ser humano que ela impôs para poder manter os seus alicerces fortes durante toda a Idade Média é a ideia de que nós, seres humanos, somos miseráveis. Né? Então, é a ideia de que a nossa vida não é essa vida desse mundo, mas é uma vida futura, uma vida fora desse mundo aqui. Né? Então, a nossa vida humana é uma vida de miserabilidade. Né? E os humanistas do Renascimento, eles vão dizer o contrário, eles vão dizer que, na verdade, os seres humanos eles têm algo dentro deles que é a sua dignidade. Né? E ao resgatar essa dignidade, que ela foi muito forte, principalmente entre os filósofos gregos da antiguidade, os filósofos romanos também, né? Todo o estoicismo romano, de que os seres humanos eles têm uma dignidade em si. Né? E que é preciso resgatar essa dignidade entre os seres humanos. Então, a gente vai ver, nós vamos ter uma aula que a gente vai retomar um pouquinho mais disso, né? Hoje nós vamos ver somente alguns aspectos introdutórios.
A descoberta do Novo Mundo, né, pessoal? Pasmem, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem pessoas que não acreditam que o planeta Terra ele é redondo. Né? A gente pode dizer para essas pessoas que elas ainda estão no paradigma antigo da ciência. Né? Porque os antigos eles imaginavam algo mais ou menos assim. Ó, deixa eu gesticular. Estão vendo aqui o que é isso aqui, pessoal? Estão vendo isso aqui? Ó, esse aqui é o meu negocinho que vai embaixo do mouse do meu notebook. Esse é o meu mouse. Estão vendo aqui, pessoal? Os antigos acreditavam que o planeta Terra, que a maneira da Terra se organizar era algo mais ou menos assim, ó. É como se fosse um grande... Imagine um prato. Também pode... Eu só estou simbolizando aqui, né? Mas era algo mais ou menos assim, ó, como se fosse... Estão vendo aqui, pessoal? Estão conseguindo ver? Sim, senhor. Eles acreditavam que era algo mais ou menos assim, ó, a Terra. Então, existia lá os continentes que eles estavam... eles eram como se fossem grandes ilhas, né? Imagine uma bacia de água, tá? Imagine uma bacia de água, até pela metade, mais ou menos assim, certo? Aí vocês peguem um prato vazio, e coloquem um prato fundo, né? Coloquem esse prato fundo, assim, dentro dessa bacia de água. Eles imaginavam que a Terra era algo mais ou menos assim, né? Os cientistas, tá? Tem pessoas até hoje que acreditam em algo mais ou menos assim, tá? Né? Quando se descobre, quando o Colombo, enfim, todos os navegadores dessa época, do final do século XV, início do século XVI, descobrem toda a América e começam a redesenhar os mapas, eles começam a perceber que aquela ciência que existia até então, que explicava a realidade da época, ela era inútil. Né? Era preciso uma nova geografia, uma nova astronomia, novas descobertas, né, que pudessem justificar, né, ou tentar compreender esse mundo que estava sendo descoberto. Né? Então, esse é um terceiro ponto bem importante. A Reforma Protestante, né? Vocês sabem que a Reforma ela completou aí 500 anos em 2017, né? O marco da Reforma Protestante, que é a fundação da Igreja Evangélica, né? A Igreja Protestante, né? A gente pode dizer assim, né? Do Martim Lutero, a Igreja Luterana, que foi a primeira grande instituição a fazer frente à tradição cristã católica, né? Isso foi muito importante esse fato, né? Porque foi a primeira vez que a Igreja Católica passou por uma forte contestação, e essa contestação ela estava muito alicerçada na valorização da consciência individual. Né? Vocês lembram que a ideia, né, do indivíduo como lugar da verdade é uma ideia muito moderna. Então a gente pode dizer que a Reforma Protestante é um dos grandes pilares dessa transformação. E por último, né, também muito em função, né, dessa descoberta do Novo Mundo, toda a revolução científica que aconteceu, né? Então, a ideia de uma ciência que agora conhece o mundo, compreende o mundo, uma ciência ativa, né? A noção de que o universo é algo infinito, né? Porque o sistema de compreensão do universo era assim, era a Terra como centro, o Sol, a Lua, alguns planetas, mas orbitando todos eles em torno mais ou menos da Terra, né? E aí, quando se descobre que, na verdade, não é bem assim, o Ptolomeu já começa a dar indícios disso, né? O Galileu Galilei consegue instrumentos que sugerem dados muito concretos de que esse universo ele é infinito, né? Então, todo o modelo mecanicista de ciência que se desenvolve a partir dos séculos XVI, XVII, eles vão literalmente... são esses aspectos que vão ser opostos. É esse o novo modo, esse é o novo mundo em oposição ao velho. É isso que o Hegel quer dizer com modernidade, né? É quando você tem uma época em que surgem muitas coisas que são muito diferentes do que existia antes, né? Isso aqui é quase como um dia, né? Nascendo. E enquanto a Idade Média era a chamada, vocês devem ter ouvido isso lá no ensino fundamental, talvez em história, agora no ensino médio também, né? A Idade Média era quase a idade das trevas, a idade da escuridão, a idade, né, de um mundo, depois eu vou mostrar isso para vocês, um mundo redondo, né? Um tempo redondo, né? O tempo da miséria dos homens, né? Esse que vocês estão vendo, esse sujeito aqui, é o Papa Gregório. Ele tem um número lá que agora eu não lembro qual dos Gregório ele é. Tá? E aqui ao fundo vocês estão vendo um vitral de uma igreja medieval, né? Provavelmente construída ali pelo século XI, século XII na Europa. Tá? E vocês sabem que
o canto gregoriano e os vitrais das igrejas medievais, eles são grandes casos de sucesso também, né? Eu diria assim, ó, que o canto gregoriano, pessoal, se tivesse Spotify na época da Idade Média, era a coisa mais ouvida da época, né? Não tinha sertanejo universitário, Wesley Safadão, enfim, esse pessoal todo ia assim, ó, ia cair fora totalmente, né, do Spotify, enfim, todos esses aplicativos de música e tal. Eles não teriam, assim, eles seriam a última, as visualizações seriam a menor quantidade possível, né? Porque o que ia rolar mesmo na Idade Média era canto gregoriano, né? E por que fazia tanto sucesso esse tipo de música na Idade Média, né? Exatamente. Vocês já ouviram canto gregoriano? Se vocês ouvirem, se não viram, ainda façam a experiência de ouvir canto gregoriano. O canto gregoriano, ele assim, você não sabe quando começa e quando termina, né? Você não sabe. É por isso que alguns autores chamam a Idade Média de um tempo redondo. Ele não tem uma introdução, não tem assim um momento de tensão, não tem assim um refrão, não tem nada disso, né? O canto gregoriano assim, é aquela música que começa e termina do mesmo jeito, né? Ele surgiu nos mosteiros, né, da Idade Média, e quem incentivou muito isso foi esse Papa, né, o Papa Gregório, né? Ele dizia que era um caminho de elevação dos homens aos céus, né? O canto, por isso que as igrejas góticas, né, da Idade Média, elas eram tão altas, elas eram enormes de altas, elas não tinham luz, na Idade Média não existia luz elétrica, né? A iluminação dela era toda por meio de raios solares, né? Então, assim, os vitrais, eles eram muito coloridos, né? E eles serviam como fonte de iluminação também dentro dessas catedrais, tá? Então, esse é o sentido, né? A Idade Média foi um tempo redondo, no sentido de que as coisas não mudavam. As pessoas levavam, assim, a sua vida predominantemente fazendo isso, né? Uma vida de introspecção. Isso a gente está falando de Europa, né, pessoal? Eu estou falando aqui desse contexto, né, dos séculos, aí por volta do século VI, que a gente começa, né, mais fortemente a Idade Média, até o século XII, XIII, né? XIV, a gente pode dizer assim, né, que é o chamado período da Idade Média, tá? Bom, um outro aspecto importante também, pessoal, que a gente tem que ter em consideração aqui é esse filósofo italiano, Marsilio Ficino, né? Que ele é o fundador do humanismo filosófico, né? Tem alguns detalhes interessantes, né? Vocês sabem que um detalhe importante também dessa época é o Renascimento, né? O Renascimento, ele foi um movimento intelectual, artístico, literário, cultural, das artes, enfim, foi um movimento que resgatou esse humanismo tão forte que existia, né, na antiguidade, principalmente da filosofia grega, né, nas obras de Platão, ou também, né, dos próprios sofistas, né, há um resgate, né, dessa filosofia lá da antiguidade, tá? E o Marsilio Ficino, olha que coisa interessante, pessoal. Estão me ouvindo, pessoal? Estão aí? Ou já abandonaram? Sim. Estão aí? Tá, então tá beleza. O Marsilio Ficino, imagine o seguinte, ó. Vocês conhecem o campus, né? Todos aqui já foram lá no campus, né? Vocês frequentaram um ano de aula presencial, né? Vocês imaginem uma casa, uma propriedade, uma casa, mais ou menos, um pouco maior que o IFE, eu diria um pouco maior que o prédio do IFE, tá? Era uma casa da família Médici. A família Médici era a família mais rica da cidade de Florença, que era a cidade mais rica da Europa, né? Uma cidade que tinha muito comércio, né? Muita trocas de especiarias, de objetos de valor, como metais, como joias. Era uma cidade muito rica, né? A cidade de Florença. E a família mais rica da cidade de Florença é a família Médici. Cosimo de Médici, ou Cosme de Médici, traduzindo, né? Era um cara tão rico assim que ele não sabia o que fazer com o dinheiro dele. Ele pegou uma das propriedades dele, que era essa casa, e transformou ela, deu para esse filósofo. Ele descobriu o filósofo na época, a pessoa considerada mais inteligente da época, lá da cidade de Florença, era esse sujeito aqui, ó, Marsilio Ficino, né? E aí ele pegou e deu essa casa para o Marsilio Ficino, o Cosme de Médici, e disse para ele, olha, você vai ser o responsável por fundar uma academia, fundar uma escola, fundar uma espécie de universidade, tá? E aí o Marsilio Ficino funda a Academia Platônica da cidade de Florença. O Marsilio Ficino, com 19 anos, já sabia ler grego, hein, pessoal? Olha só, que exemplo, hein?
Um italiano, na Idade Média, com 19 anos, já sabia ler grego, né? Esse é um bom exemplo para nós, né? Tem gente que acha difícil aprender inglês, né? Com 16, 17 anos, né? Imagina vocês aprenderem grego, na Idade Média, né? O único recurso era o livro, né? Só isso. E aí o Ficino, então, era considerado um sábio, ele fundou essa academia, o Cosimo de Médici deu essa casa para ele, e aí ele traduziu as grandes obras da antiguidade. E aqui começa efetivamente o mundo moderno, pessoal. Que estranho isso, né? Eu estou dando voltas, né? Mas para dizer para vocês que aqui é com o Ficino que a gente vai ter o primeiro movimento para resgatar toda a mudança ou para transformar a Idade Média para o mundo moderno, tá? Eu poderia falar horas aqui do Ficino, mas eu quero avançar, e eu quero dar destaque somente a essas duas obras, né? Porque é o Ficino que ele vai traduzir as primeiras grandes obras da antiguidade para esse período aqui, para o período do Renascimento, que é o período que vai fundamentar filosoficamente, vai dar início às mudanças filosóficas da Idade Moderna, né? O Ficino traduz o Platão, todas as obras do Platão, são 37 diálogos, né? E traduz também as obras do Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto ele não era necessariamente um filósofo, mas ele era um intelectual da antiguidade, e anterior ao próprio Platão. Acredita-se que o Trismegisto ele teria sido contemporâneo do Moisés, aquele Moisés que abriu o Mar Vermelho lá, né? Inclusive daquela região, né? O Hermes Trismegisto, então, ele era o grande intelectual, né, do Oriente. Platão era o filósofo do Ocidente, e o Hermes Trismegisto era o grande intelectual do Oriente, dessa região da Pérsia, dos egípcios, daquela região ali mais oriental, do Oriente Médio, né, onde hoje é a Arábia Saudita, o Iraque, o norte da África, né? Ele escreveu um livro chamado Corpus Hermético, né? E nesse texto, então, ali ele dá assim, as bases do conhecimento científico. Ele já intuía uma forma de compreender o mundo fisicamente, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? O que assim, acompanhem comigo isso, tá? Por favor. O que é um helicóptero? Todo mundo conhece um helicóptero, né? O que é um helicóptero se não é uma grande... É como se fosse... Ele usa a mesma técnica de voo do que os insetos. O Hermes Trismegisto, ele tinha noção de que, assim, se a humanidade descobrisse o mecanismo por trás do funcionamento das aves, né? Por que as aves batem as asas e conseguem voar? Por que os peixes conseguem não morrer afogado na água? Por que essas coisas que acontecem na natureza, esses fenômenos da natureza, quando os homens descobrirem as explicações físicas disso, eles vão poder reproduzir isso, tá? E é exatamente isso que acontece, né, pessoal? Um helicóptero nada mais quando se descobriu a técnica que está por trás do voo dos insetos, é possível você pensar no helicóptero. Quando você consegue descobrir a técnica do voo dos pássaros, é possível você criar um avião, tá? Então, o Hermes Trismegisto, há 3.000 anos atrás, ele já tinha intuição disso, né? Quando o Ficino traduz essas obras, ele já está lançando as sementes para os intelectuais da sua época, né? Bom, eu já falei um pouquinho disso aqui, né? E aqui está, talvez, o principal intelectual desse período do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci, tá? O da Vinci, quando ele faz esse desenho homem vitruviano, né? O que no fundo ele está dizendo com esse desenho aqui, né? Se vocês olharem, ele representa as formas perfeitas. Ele quer dizer que um ser humano ele é capaz de alcançar, quando ele faz o uso, né, do seu intelecto, da sua capacidade racional, e só com ele mesmo, sem a força sobrenatural, sem a força de um ser além dele, ele é capaz de descobrir tudo o que existe no mundo, né? É isso, no fundo, que quer dizer o humanismo. Essa ideia de dignidade, né? Essa ideia de que os homens têm uma dignidade em si mesmo, né? O humanismo renascentista valoriza as questões humanas em detrimento das questões teológicas medievais, né? Esse rascunho, porque é um rascunho, na verdade, esse desenho do Da Vinci, né, o homem vitruviano, acredita-se que ele é de 1490, né? O Da Vinci está querendo dizer isso, olha, a gente precisa valorizar mais nós enquanto seres humanos, né? Deixar um pouco de lado, as questões teológicas, elas são questões teológicas,
Mas nós temos que valorizar a nossa condição de seres humanos, né? Porque quanto mais a gente valoriza nós enquanto seres humanos, melhor a gente pode esclarecer as questões teológicas, né? É isso que o Da Vinci quer dizer, né? E todo o Renascimento, no fundo, quer dizer isso, né? A descoberta do novo mundo, né, pessoal? Isso, vocês imaginem, pessoal. Eu posso dizer para vocês com muita segurança que a gente pode comparar a descoberta a descoberta não, né? Mas a chegada dos europeus da América como a chegada dos homens da Lua, porque é um mundo completamente diferente. E mais, eu diria assim que esse contato dos brancos europeus com os nativos, os povos tradicionais da América, era quase como esses homens descobrirem um extraterrestre em um outro planeta. Tá? Tamanha o impacto, a diferença, né? Não no sentido físico, mas a diferença cultural, né, desses povos. Tá? Então tem todo quando eles se dão conta que existe um outro mundo, que existe uma nova geografia, a gente precisa então explicar esse novo mundo como uma nova ciência, né? A reforma protestante, né, pessoal? Eu já tinha falado antes para vocês, né? Vocês devem ter ouvido, né? Desculpem, pessoal. Minha renite atacou. Vocês devem ter ouvido, né? A reforma protestante, o marco dela é o dia em que o Lutero prega as 95 teses na porta da sua igreja. Essa é uma pintura do século XIX, mas ela ainda retrata como que deve ter sido, né? O tipo de enfrentamento que Lutero teve que fazer, né? Lutero foi o primeiro ser humano a fazer um grande questionamento, né, à autoridade institucional da igreja, né? Você sabe que ele valorizou muito essa questão da consciência individual, da liberdade, né? Deu muita ênfase às questões da consciência e espírito crítico, né? Ou seja, nós não precisamos de inquisição, nós não precisamos nos confessar, nós não precisamos pedir perdão para um padre para a gente ser absolvido dos nossos pecados. Os próprios seres humanos podem estabelecer uma relação direta com a divindade, né? Nós não precisamos de uma instituição tão forte e autoritária como a igreja, né, para estabelecermos os nossos, seguirmos os nossos preceitos cristãos, né? Eu não preciso ter medo de estar cometendo um pecado, mas eu preciso desenvolver a minha consciência de que eu não posso fazer coisas erradas. Essa é a grande missão da reforma protestante, né? Essa é a ideia do espírito crítico, né? Que o Lutero defendia, tá? Todas as mudanças, né, da ciência moderna, que eu já tinha falado antes, né, pessoal? Vocês imaginem, né? O Copérnico, ele era um astrônomo, né? Copérnico era um cientista polonês, né? E aqui, olha que interessante, né? Essa pintura do século XIX também, né? Esse pintor polonês, ele quer destacar, assim, que o Copérnico, ele de certa forma, ele se manteve, né? Para assim, também não criar Ele foi um pouco mais inteligente, foi diferente do Giordano Bruno, né? O Giordano Bruno dizia, né, que a Terra era redonda enfim, foi queimado por isso, né? Copérnico já estabeleceu uma relação mais pacífica, né, com as autoridades religiosas, né? E o Galileu também, né, teve que pedir perdão pela sua heresia, né, de ter dito que a Terra era redonda e tal, né? Mas, enfim, todas essas mudanças, elas exigem, então, um novo olhar, uma nova ciência, um novo método, né? Existe toda a lógica, né, que é a partir dessa descoberta, né, esse livro, As Revoluções dos Corpos Celestes, né, que estabelece que o céu é o centro, o Sol é o centro do universo, né, que coloca em xeque toda a teoria geocêntrica, né, e exige agora impõe, a gente pode quase dizer assim, né, a noção de que é o Sol que é o centro desse sistema solar, né, e que se descobre isso por meio do método científico, né, basicamente com base nesses três aspectos, né, na observação, experimentação e verificação das hipóteses, né. Toda essa mudança que há no mundo científico, né, no campo científico, ele é base, né, do mundo moderno. E aqui nós temos daí a última grande figura, né, ou talvez a última da aula de hoje, né,
que é o René Descartes, né? O René Descartes, ele é o grande pai do racionalismo moderno. Mas como eu falei para vocês, eu quero encerrar a aula por aqui, porque a gente vai destinar uma aula especificamente para falar do pensamento do Descartes, né? E eu vou falar isso na próxima aula, tá? E eu quero encerrar, eu sei que vocês vão ter uma aula depois, mas eu queria, antes de encerrar, abrir o espaço, né, para questões de vocês, né? Se vocês querem falar alguma coisa, querem comentar alguma coisa, se tem alguma dúvida, se foi muito estranho o que eu falei, se desacomodou ou se incomodou vocês, né? Enfim. Deixo um espaço agora para perguntas, comentários de vocês. Querem falar, comentar alguma coisa, pessoal? Tudo compreendido sobre isso? Por mim, sim. Algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma outra questão? Bom, se não mais, deixa eu só revisar aqui com vocês as tarefas da semana. Deixa eu localizar aqui, Info 3. Sim? Alguém comentou alguma coisa? Eu concordo plenamente, eles disseram que foi bem explicado. Tá bom, muito obrigado, Bernardo. Bom, então, tarefas, pessoal. Vocês têm uma leitura, certo? São 2 textos, na verdade, se eu não me engano, são 2 textos, né? Mas eu tive que fazer são 2 arquivos, mas é o mesmo texto. Se vocês olharem eles na sequência, vocês vão identificar que é o mesmo texto, tá? É um capítulo de um livro, desse livro aqui, Iniciação à História da Filosofia. É um livro que vai explicar mais pontualmente, né, com mais detalhes, mais conceitualmente, aí também aspectos do que eu falei na aula de hoje. E aí vocês vão ter um questionário. Esse questionário também já vale, se eu não me engano, ele vale, deixa eu ver aqui bem certinho. Editar questionário. São 10 perguntas, tá? Valendo 0,20 cada uma. Vale 2 pontos isso aqui, tá, pessoal? Então, vocês têm até o dia... Não, eu tenho que configurar a data, mas eu posso estendê-lo até a próxima sexta-feira. Vamos ver que dia que eu coloquei aqui. A data. Duração, eu vou colocar até o dia 23, pessoal. 23 de agosto, tá? 23 de agosto, às 23h59, certo? São 10 perguntas, valem 2 pontos, 0,20 cada uma. Se eu não me engano, vocês têm... deixa eu ver bem certinho isso aqui, para depois não ter problema. Vocês têm 2... deixa eu fechar aqui. Vocês vão ter... deixa eu editar. 2 tentativas, tá? Porque se vocês entrarem só para ver, já aconteceu isso, né? Se vocês entrarem ele só para ver, ele já conta como uma tentativa, né? E daí, se você não iniciar e não terminar, ele já vai, depois vocês vão tentar abrir e não vão conseguir mais, tá? Então, assim, eu vou deixar 2 tentativas, se vocês quiserem dar uma visualizada ou assim, dividir o questionário. Um dia eu vou fazer 5, outro dia eu vou fazer mais 5, também daí vai ser possível fazer assim, tá? Mas é importante que vocês façam, tá? Dentro desse prazo também. Então, tem até dia 23, ó. Hoje, dia 13, tem 10 dias para vocês responderem. Bastante tempo, tá, pessoal? Certo, gente? Alguma pergunta, algum comentário ainda? Senão, eu já vou encerrar a gravação e vocês estão liberados. Tá? Ok, pessoal? Certinho? Certinho, Ok. Eu vou interromper a gravação, então, aqui.